Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de destaques, mencionando um pouco mais aqui ativos pelo gráfico semanal, fechamentos aí apontando um pouco mais para cima, alguns que estão com um indício aí um pouco maior para baixo. Primeiramente, Gafisa de FSA3 fechou o pregão com alta de 0,77%, no decorrer dessa semana conseguiu ir muito bem, alta de 10,81%. Ela que vinha patinando ali durante 5 semanas, depois que atingiu a barreira dos 4,83 a R$ 5,00, ficou 5 semanas patinando para depois gerar esse bom candle aqui de alta, volume acima da média, e conseguir fechar acima dos R$ 5,00, aumentando a chance de atingir essa próxima resistência bem importante. Quando eu falo bem importante é porque toda essa movimentação positiva que ela vai fazendo aqui de tendência de alta de médio prazo está ainda envolvida dentro desse grande movimento de baixa. Então algo mais significativo seria o rompimento dessa barreira de 5,47, que aumentou essa chance depois do pregão, depois desta semana, com essa forte alta. O cenário adequado para as operações de compra de curto prazo ou até mesmo um pouco mais aí para frente de médio prazo nesse papel. Não chegaria ali necessariamente a comprar esse rompimento já aqui, botar o stop em 4,43, mas buscaria pelo gráfico diário, depois desse movimento de alta que terminou permanecendo acima dos R$ 5,00 pela primeira vez, a outra vez ela tinha fechado acima e voltou para baixo rapidamente, agora ela conseguiu se manter acima dos R$ 5,00 já por 4 pregões. É algo interessante para ficar monitorando na próxima semana, que se ela ficar aqui lateralizada por mais alguns dias, lateralizada que eu digo é não superar os 5,35, ficar aqui nessa região, até podendo voltar na faixa dos R$ 5,00 a 4,95, até os 4,90 funciona como suporte. Se fizer isso, abre uma chance de fazer compra já no rompimento dos 5,35. Se continuar subindo ali para 5,47, aguardaria um recuo, uma correção, preferencialmente no preço, e um fundo ascendente, usando aí esse patamar de 5,13 até os 4,90 como suporte para essa compra. A Iven 3 fechou a semana também bem, essa alta de 5,3%, a gente já observa um movimento de alta um pouco mais prolongado nessa ação, com algumas correções pequenas, só que esse fechamento, o destaque maior é porque vem para cima dos 9,51, que a ação chegou nesse nível de resistência e começou a dar uma patinada, agora conseguiu fechar acima, que na realidade é uma resistência mais importante pelo gráfico mensal. Está aqui essa resistência, em R$ 9,51. Então a resistência mais importante que vai continuar sendo válida até o encerramento deste mês. Então ela pode simplesmente, até o fechamento do mês de janeiro, que está em alta de 3,62%, perder força e voltar a fechar o mês abaixo dos 9,51 depois desse movimento de alta. De qualquer forma, para compra nesse ativo, eu buscaria também algo como correção, não estaria comprando esse rompimento, estaria buscando alguma correção que gere alguma oportunidade de entrada um pouco mais abaixo, uma sinalização um pouco mais positiva, ou mesmo ficar aqui alguns dias para depois comprar a superação da máxima dessa semana atual, que foi de R$ 9,89. Outro papel, CEMIG 4. A CEMIG 4, se a gente pega o gráfico mensal da CEMIG 4, é um ativo que já tinha batido em um suporte importante, R$ 20,30. O único problema foi esse recuo muito grande em relação ao movimento de alta anterior e com poucos meses, foi muito forte essa queda. O que ainda está envolvido é o setor podendo passar por algum tipo de intervenção e sofrer com isso as ações da CEMIG. Mas o fato é que o ativo fechou a semana muito bem. Depois que atingiu esse suporte no semanal, conseguiu se recuperar, anulou a tendência de baixa, pelo menos superou o último topo descendente, caiu, perdeu força e está vindo aqui agora para gerar um possível pivô de alta no gráfico semanal, que seria um pivô, estabelecer uma tendência de alta de médio prazo. É um sinal interessante, a alta dela na semana foi de 5,04%, mas eu buscaria entradas nesse ativo já acima desses 23,37. De que forma? Tem um movimento forte de alta, não entraria comprando agora nem pelo semanal. Deixaria essa ação extrapolar esses 23,37 e depois disso usar essa região como suporte ou até mesmo
para ficar lateral e depois gerar um movimento aí de rompimento para comprar essa ação após uma correção no tempo, ou mesmo buscar uma correção no preço que não seja tão longa assim, não invada tão para baixo essa região de 3 topos que está sendo rompida aí no gráfico diário. Mas enfim, é um ativo para ficar atento aí no curto prazo, que pode trazer algumas oportunidades ainda interessantes. Agora, ativos que apontam um pouco mais para baixo, a PDGR3 pivô de baixa no gráfico diário. A gente já vinha alertando para a perda de força desse papel dentro lá falando no vídeo chat do Investmania. Falava bastante da PDGR3, a perda de força desse ativo, da tendência de alta que já era fraca e perdeu força a favor de uma tendência de baixa. Gerou um topo descendente na semana do dia 7. Nessa semana caiu mais 2,18%, perdendo a mínima da semana passada, montando um pivô de baixa no gráfico diário. Então o viés desse ativo ainda é para baixo. Os próximos suportes 3,07 e R$3 número redondo. São os próximos suportes para PDGR3. Abaixo disso, 2,81 a 2,77. Então é um ativo que pode até começar a subir e ter uma semana boa a próxima semana, mas não tem nenhum indício gráfico para que isso aconteça. Então não vejo um cenário adequado nesse momento para a compra de PDGR3 pensando no curto prazo. CSNA3 também é outra que, por mais que elas estivessem em tendência de alta, era um ativo que não me interessava muito para a ponta compradora. O movimento de alta no gráfico semanal chegou no determinado nível onde ela não está em tendência de alta. Então o local onde ela poderia perder força facilmente depois desse movimento de baixa. Então estaria ali no nível até um pouco acima de 61,8% de subida, que representava aqui 61,8% do movimento de baixa, né? Então a ação gerou uma semana ruim, com queda de 4,91%, mas ainda conseguiu se sustentar acima de um suporte em torno de R$ 11,86. Mas no diário o que aconteceu? Formação de um topo duplo com gap de baixo. Hoje conseguiu fechar ainda em alta, 0,17%, gerando um martelo, uma possível reversão do movimento de baixo para um movimento de alta, mas permanece confirmando a perda do suporte que foi de 12,04. Então perdeu o suporte que formou o topo duplo, permaneceu abaixo dele. Então não é um ativo que eu também ficaria muito focado em compra neste momento. Teria que ver algum tipo de reação mais forte desse papel para trazer compra nesse ativo. No gráfico semanal também não tem uma tendência definida para cima, apontando para a busca efetiva ali, com a chance maior de bater em 13,46 a 14,30. Visto como não há essa chance maior, então prefiro buscar oportunidades de compra em outros ativos que estejam com a configuração gráfica melhor do que CSNA3. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altoveiro.com. Um grande abraço, um excelente final de semana e até a nossa próxima videoanálise.